O filme começa no funeral de um adolescente chamado Darren Chan. Todo mundo está devastado com sua perda, mas surpreendentemente, descobre-se que ele está muito vivo. Na verdade, ele é visto dentro do caixão jogando videogame. A cena então corta para o passado e Darren explica como sua vida estava indo bem. Ele era popular na escola, tinha amigos legais e boas notas, o que deixou seus pais orgulhosos dele. A única parte negativa de sua vida era seu melhor amigo de infância, Steve. Um dia na escola, Steve convence Darren a matar a aula de história. Os dois então vão para o telhado onde Steve destrói várias lâmpadas jogando pedras neles. Ele então desafia seu amigo a fazer o mesmo, mas naquele momento, seu professor de história ouve um barulho vindo do telhado. Como resultado, os meninos são pegos e seus respectivos pais são informados. Darren vê o pior de tudo, pois seus pais sempre acreditaram que ele era um ideal estudante. Eles o repreendem impiedosamente e também o castigam por 2 meses inteiros. Além disso, eles o proíbem de ser amigo de Steve, alegando que ele é uma má influência. No dia seguinte, enquanto caminhava para a escola, Darren informa Steve que seus pais querem que ele rompa sua amizade. Ao ouvir isso, o último está desanimado e acusa Darren de nunca se defender. Enquanto eles brigam, uma limusine passa e um homem lá dentro joga um aviador que pousa na frente deles. Acontece que é um convite para um evento de circo chamado A Freak Show. O panfleto afirma que é realizado uma vez a cada 500 anos. Os meninos se lembram de seu professor advertindo-os contra assistir ao show devido à sua natureza ilegal, mas mesmo assim decidem ir ao circo. Mais tarde naquela noite, Darren e Steve fogem de suas casas e dirigem-se ao circo em suas bicicletas. É revelado que os meninos têm peculiar interesses. Darren é um grande fã de aranhas, enquanto Steve é obcecado por vampiros. No local, eles compram um ingresso de uma criatura anã parecida com um humano escondida atrás de uma cortina. No entanto, quando Steve entrega o dinheiro, a criatura morde sua mão e foge. Os meninos ignoram o estranho incidente e entram no teatro. É revelado que o show atraiu pessoas de diversas faixas etárias, principalmente adultos e idosos. Breve, o show começa e o apresentador, Mr. Tal, sobe ao palco. Ele agradece o público por vir antes de apresentar várias aberrações estranhas diante deles. A princípio, um homem-lobo aparece, e sua presença assusta a todos. Sr. Altão o direciona para uma mulher na plateia e para o horror de todos, o homem-lobo arranca suas mãos. Mas antes que alguém possa reagir, a mão da mulher se regenera e ela caminha em direção ao palco como se nada tivesse acontecido. Altão então a apresenta como Corma Lynx, um membro do show de horrores. O próximo é Alexander Ribbs, um homem sem costelas aparentes. Gerta Tate é o terceiro membro, e ela pode surpreendentemente quebrar qualquer coisa com seus dentes fortes. Ramis Tvobelis, seu parceiro, pode comer qualquer coisa devido às suas 2 barrigas. Ele até engole um triciclo inteiro e o cospe inteiro. Então, uma bela aberração chamada Madame Etrusca chama Darren no palco e pede que ele seja seu assistente. No entanto, quando ela toca seu rosto, ela sente algo proibido dentro dele e se afasta. À medida que a apresentação continua, Madame Etrusca impressiona o público deixando crescer os pelos faciais em um instante. Mas depois de seu ato, ela inesperadamente pede que o show seja encerrado. Apesar de seu pedido, o ato seguinte, Larten Trespre, sobe ao palco com seu parceiro aranha, Octa. Ele impressiona a multidão com uma apresentação de dança enquanto toca um instrumento. Steve reconhece Larten de um livro sobre vampiros e sussurra para Darren que ele é, na verdade, um vampiro chamado Verosten. Só então, o show é interrompido por policiais e moradores da cidade, incluindo o professor de história. Enquanto os adultos discutem, Darren foge para os bastidores e rouba Octa, fascinado por sua aparência colorida. Mas quando ele tenta sair, ele é forçado a se esconder quando alguém entra na sala. Para sua surpresa, Larten aparece com um velho, discutindo a ameaça representada por um grupo de vampiros híbridos conhecidos como vampichitas. De repente, Steve invade e implora que o transformem em vampiro. Ele diz que odeia sua vida porque não tem ninguém. Acontece que o pai de Steve desapareceu há muito tempo enquanto sua mãe é uma bêbada. Depois de muito convencimento, Larten finalmente cede e decide provar seu sangue. No entanto, no momento em que o coloca na boca, ele percebe que Steve é uma má pessoa. Então, ele se recusa a transformar o menino em vampiro, levando-o a sair furioso. Depois de um tempo, Larten finalmente percebe que sua aranha desapareceu, mas antes que ele possa verificar a porta, Darren enlouquece e foge. Ele então chega à estrada, onde ele é pego pelo mesmo carro de antes. Lá dentro, 2 homens, Murlough e o Sr. Cheney, começam a interrogá-lo. No entanto, logo é revelado que eles pegaram o garoto errado. Na verdade, eles estavam procurando por seu amigo, Steve. Então, eles deixam Darren em sua casa, mas não antes de informá-lo de que entrarão em contato.
No dia seguinte, Darren leva Octa para a escola em sua bolsa, na esperança de mantê-la segura. No entanto, antes mesmo de a aula começar, Steve os vê. Ele começa a brincar com a aranha e sem querer a deixa cair no chão, permitindo que ela escape. No entanto, em vez de tentar pegar a aranha, Steve a persegue com a intenção de matar, causando muita comoção nos corredores da escola. Muitos alunos fogem com medo, enquanto alguns até se machucam. Tendo tido o suficiente, Octa finalmente decide agir, então ela morde Steve na bochecha antes de escapar pela janela. Como resultado, este último cai no chão e fica inconsciente devido ao veneno. Na próxima cena, Darren corre de volta para o circo e implora a Larten para salvar a vida do amigo. Preocupado com as repercussões de um humano descobrir sobre sua existência, Larten inicialmente se recusa a ajudar. No entanto, ele finalmente concorda em fornecer o antídoto. Com uma condição, que Darren se torne seu vampiro assistente. Isso significa que ele vai ter que deixar sua família, amigos e toda a sua vida social. Darren também terá que desistir de ir à escola. Em suma, ele terá que morrer. Apesar das terríveis repercussões, Darren, que está desesperado para salvar seu amigo, concorda com as condições e recebe o sangue vampiro de Larten. Depois disso, eles correm para o hospital para salvar a vida de Steve. Larten administra imediatamente ele com um antídoto que felizmente funciona e Steve começa a se recuperar. O filme então corta para alguns dias depois, quando Darren começa a sentir seu corpo reagindo ao sangue de vampiro de Larten. Ele começa a desejar carne crua. Um dia, ele também sente um desejo muito tentador de matar e sugar o sangue de sua irmã. No entanto, ele finalmente se abstém de sua sede de sangue e corre de volta para seu quarto. Lá, ele encontra Larten sentado em um canto lendo seus livros. Larten avisa Darren que ele precisa sair de casa porque é uma ameaça para si mesmo e sua família. Darren não quer fazer, mas após chegar muito perto de prejudicar sua própria irmã, ele decide ir embora. No entanto, ele também não quer que seus pais continuem se preocupando com ele para sempre, então ele decide fingir sua morte. Mais tarde naquela noite, no telhado da casa, Larten auxilia Darren no ato quebrando o pescoço dele. Isso fará com que todos acreditem que ele acidentalmente morreu. O filme então corta para o presente. No funeral de Darren, todos os seus amigos, professores e familiares prestam seus sentimentos enquanto Darren está vivo e bem dentro do caixão jogando em seu telefone. Na mesma noite, Larten desenterra o túmulo e tira Darren do caixão. Mas antes que eles possam partir, Murlough chega do nada e os embosca. Felizmente, Larten luta com ele e consegue dominá-lo temporariamente. Após o perigo, ele leva Darren para o acampamento do show de horrores, onde eles conhecem uma garota chamada Rebecca. Enquanto isso, Steve sofre com a morte de seu amigo. Como resultado, ele se distancia da sociedade e se torna um maníaco. Quando a dor se torna insuportável, um dia, ele pensa em acabar com tudo. Mas, quando ele está prestes a cometer o impensável, o Sr. Tino chega lá e o impede. Ele menciona que está ciente sobre a vida infeliz de Steve e sua obsessão por tudo relacionado a vampiros. Ele então oferece a ele a chance de se tornar um vampixita. Acontece que Tino e Murlough são vampixitas e são uma raça diferente de vampiros que, ao contrário de Larten e dos outros, matam humanos para se alimentar de seu sangue. Também é revelado que Vampixita e os vampiros normais são arqui-inimigos e não concordam. Como Steve ouve tudo em descrença. O Sr. Tino revela algo ainda mais chocante. Ele diz que Darren está vivo e feliz no outro mundo, algo que Steve sempre sonhou e sempre aspirou ser. A revelação deixa o último com raiva, então, sem pensar duas vezes, ele aceita a oferta. Enquanto isso, Darren lentamente fica confortável no acampamento de aberrações com os outros malucos. Ele começa a treinar a si e ajuda os outros em seus deveres. Um dia, Darren examina as fotos de sua antiga vida e decide ligar para Steve. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Larten chega lá, arranca o telefone de Darren e o quebra. Naquela noite, o Sr. Tini visita o acampamento Freak para conversar com Larten e o Sr. Altão sobre Darren. Acontece que o menino tem poderes inatos especiais, então o Sr. Tini pede que eles o entreguem. Apesar de serem inimigos, um diplomático Sr. Alto educadamente diz a ele que ele vai pensar sobre isso. Após, Larten instrui Darren a não deixar o acampamento, pois não é mais seguro para ele. Ele então começa a treinar Darren para que ele possa cuidar de si se estiver em apuros. Inicialmente, o menino não consegue colocar uma única mão em Larten, mas conforme seu treinamento avança, suas habilidades e força se desenvolvem. Por outro lado, Murlough transforma Steve em um vampixita, o que lhe dá poderes irreais. O menino também se torna mais malvado, e sua primeira vítima acaba sendo ninguém menos que seu professor de história. Enquanto isso, quando Darren começa a sentir fome, ele começa a desejar sangue fresco.
Para remediar isso, Larten o leva a uma fazenda próxima e seda um homem. Ele diz que os vampiros nunca matam pessoas, eles apenas pegam emprestado de seu sangue. No entanto, apesar de sua fome, Darren não consegue fazer isso, então eles voltam para o acampamento. Pouco depois, o pacífico acampamento dos malucos é repentinamente invadido por um grupo de vampichitas implacáveis. O caos se instala quando os dois lados se envolvem em uma luta brutal resultando em muito derramamento de sangue. Fica claro que os vampichitas estão procurando por Darren, e logo eles o encontram escondido em uma sala de fantasias com Rebecca. Os vampichitas atacam Darren e uma briga feroz começa. Mas, felizmente, graças à chegada oportuna de Larten, o Sr. Altão, e as outras aberrações, a luta acaba sendo interrompida e Darren é salvo de certas desgraças. No entanto, quando a poeira baixa, é revelado que Murlough sequestrou Rebecca. Na manhã seguinte, Darren sai para procurá-la, pois ele se culpa por todo o incidente ocorrido. Nesse tempo, o Sr. Tino sequestra sua família, na esperança de atraí-lo para uma armadilha. Depois de um tempo, Darren chega em sua casa e a encontra vazia. Ele então percebe um panfleto na mesa, convidando-o para o circo. Enquanto isso, Larten também decide entrar na luta e então pega suas armas. Na cena seguinte, Darren vai até o circo, onde encontra Rebecca e sua família amarrada e pendurada na parede. Ele também fica perplexo ao ver Steve com os vampichitas. No entanto, ele ataca seu ex-melhor amigo sem qualquer hesitação, enquanto Larten também chega e começa a brigar com Murlough. Como Darren não consumiu nenhum sangue, ele fica muito fraco e fica facilmente machucado em comparação com Steve. Mas, Rebecca se liberta e ordena Darren para beber o sangue dela para que ele possa recuperar sua energia. Inicialmente, ele se recusa a obedecer, mas quando Rebecca garante que ela ficará bem, ele suga o sangue dela. Em outro lugar, Larten acaba sendo muito ferido, mas apesar disso, ele usa o que resta de sua força e apunhala Murlough bem no coração, matando-o. Logo em seguida, Darren começa a brigar com Steve novamente enquanto o Sr. Tine observa à distância. Tendo o suficiente, ele decide intervir e detê-los. Sr. Tine ressuscita Murlough usando seus poderes especiais, transformando-o em uma criatura anã. Ele então pede aos dois meninos que venham com ele. Espantado com seu poder, Steve obedece imediatamente, mas Darren não. Após o confronto, Larten hipnotiza a família de Darren para que sua memória recente seja apagada. Por aqui, eles não vão se lembrar dos eventos sobrenaturais que aconteceram bem na frente de seus olhos. O filme termina quando Darren retorna ao acampamento onde todos os malucos o recebem calorosamente e o fazem se sentir em casa.